Ela foi invejada por Virginia Woolf e Clarice Lispector. Estou falando de Katherine Mansfield. E agora a Antofágica lança Êxtase. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor. Vou falar hoje aqui desse livro da Katherine Mansfield. É um clássico, estou lendo muitos clássicos atualmente. Por quê? Porque o clássico a gente sabe que é bom. Não é como alguns livros contemporâneos que você lê, ok, às vezes é um bom passatempo, mas não tem toda aquela qualidade. Não estou falando que você tem que adorar tudo e gostar inclusive do final, mas que o livro é bom, isto é um clássico. Vou mostrar aqui para vocês os últimos livros que eu estou aqui com eles e os que eu li também que não estão aqui. A Annie Ernaux, que ganhou o Nobel, logo eu vou ler este livro. José Henrique Bortolucci, O Que É Meu, esse livro foi lançado aqui no Brasil com um grande estardalhaço. Eu já li, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. A Garrafa e a Rolha, esse livro é muito diferente, gente, não é só para criança não. É um livro que dá muito o que pensar, pretendo fazer um vídeo também. E aqui eu estou com o meu livro, A Virada de Tia Anastácia, que foi lançado agora. E eu estou aqui também com O Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Cléo Monteiro Lobato, a bisneta de Monteiro Lobato, porque ela adaptou o livro tirando as partes racistas. Não li ainda, mas pretendo comentar. E eu recebi junto com esse livro aqui, ó, uma camiseta do livro. Estou vestindo esta camiseta. Parabéns, Cléo, eu vou ler esse livro. Li recentemente O Amante de Lady Chatterley, fiz um vídeo. Li também O Morro dos Ventos Uivantes, pretendo fazer um vídeo. E estou lendo Jane Eyre, também um clássico de uma outra irmã, Brontë. Depois eu falo sobre isso. Vamos falar hoje de um livro só, né? Não dá para falar de tudo ao mesmo tempo. Eu falei inicialmente que Katherine Mansfield foi invejada por Virginia Woolf e por Clarice Lispector. A Virginia Woolf confessou esta inveja depois que ela morreu, porque ela morreu muito cedo, com 34 anos. E a Clarice Lispector a invejava, admirava na sua juventude, porque eu acho que na obra de Clarice Lispector ela ultrapassou em muito Katherine Mansfield. Mas a gente não precisa comparar. Por quê? Porque na época que ela escreveu este livro, ainda não havia as experiências radicais de linguagem, né, do James Joyce, do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector, que modificariam muito a literatura. É ainda uma escrita realista, mas toda essa edição aqui está muito boa, muito agradável, tem muitas ilustrações. As ilustrações foram feitas por Giulia Bianchi e eu percebo que nós adultos também gostamos de ilustração, não é só para criança. Principalmente quando não há uma ilustração óbvia, quando passa uma sensação que complementa a leitura. Por isso a gente vai vendo aqui ao longo do vídeo essas ilustrações. Aliás, eu achei que essa artista usa a técnica do Monet, uma coisa de impressionismo com pinceladas, ou no caso acho que ela pintou com lápis, eu não sei, muito fortes. Então que você tem realmente uma sensação ao ver a pintura, não é apenas uma representação realista do que você está lendo. E tem, no final do livro, 3 textos que explicam esta obra, o que é muito interessante, para a gente entender aí quais são os ângulos de análise possíveis. São 5 contos. O primeiro conto se chama Êxtase, e tem até uma discussão aqui sobre qual seria o melhor título, a melhor tradução em português. Porque a Ana Cristina César já tinha escolhido a palavra êxtase há muito tempo atrás, quando ela fez a tradução. Porque em inglês a palavra é bliss, que muita gente traduziria como felicidade. Mas esta personagem do conto, a Berta Young, ela não está em felicidade, ela está realmente em êxtase.
ela vai dar uma festa naquela Londres do começo do século XX, uma pequena reunião na sua casa, e ela está sentindo uma felicidade, um prazer, uma coisa que ela própria não consegue explicar e não consegue conter. É como se ela não coubesse dentro de si mesma. E uma frase interessante que ela diz é a seguinte: por que ter um corpo se é preciso trancá-lo numa caixa, como um violino muito, muito raro? Mas aí está nas preparações desta reunião. Então tem as frutas, as cores das frutas, as cores da decoração, tudo que parece que gera um grande prazer nela. Aí os convidados vão chegando. Uma das convidadas é uma loira, uma mulher loira, muito bonita, que se chama Pearl Fulton, e que ela tem um fascínio por essa mulher aberta. É um desses tipos de mulher assim meio fria, uma loira fria. Tanto que quando ela chega, ela está com tudo prateado, uma tiara prateada, tudo é muito prateado, o que dá realmente a sensação de frio. E quando ela toca em Berta, ela diz: nossa, ela tem mãos frias. Então veja que tem uma figura misteriosa aí. Existe uma pereira no jardim. Essa pereira com flores e frutos, que é muito metafórica nesse conto, ok? E no final desse vídeo eu vou dar uma interpretação desse conto que está aqui no próprio livro. Eu vou deixar para o final. Bom, em determinado momento, ela, Berta, e a Pearl vão ao jardim e olham a pereira. As duas mulheres ficaram paradas lado a lado, olhando a fina árvore em flor. Ainda que estivesse imóvel, a árvore parecia, com a chama de uma vela, se alongar e apontar para o alto, tremulando no ar brilhante e ficando mais e mais alta diante de seus olhos, até quase tocar a borda da luz redonda e cor de prata. Por quanto tempo elas estiveram ali, paradas, ambas, assim presas ao circo de luz mágica, compreendendo perfeitamente uma outra, criaturas de outro mundo, e se perguntando o que fazer neste mundo aqui, com todo aquele tesouro extasiante, olha aqui, êxtase, que lhes queimava o peito e caía em flores prateadas de suas mãos e cabelos. Então, a Berta tem a sensação de que as duas estão sentindo algo muito parecido. E que existe uma silenciosa comunicação entre elas. Elas têm sensações muito parecidas. E a gente fica se perguntando, será que pode acontecer alguma coisa entre elas? Nesta Londres do começo do século XX, só que o marido de Berta está ali. Ela é casada, tem uma filha pequena, como eu falei, ela está em êxtase com a sua vida, tudo na vida dela é muito bom, muito perfeito. O que pode acontecer? E o marido, inclusive, é daquele que faz umas ironias, ironiza esta mulher quando ela chega, diz que ela é do tipo que poderia engordar. Mas o que vai acontecer? Não vou dar spoiler, é claro. O segundo conto, o segundo é a aula de música, ou melhor, a aula de canto. Mostra, todos os contos vão mostrar mulheres. Mostra a senhorita Meadows, que é uma professora e vai dar a sua aula, porém ela recebeu uma carta do seu noivo, uma carta de rompimento, e a aula de música que ela vai dar é totalmente afetada pelo que ela está sentindo. Decepção, essa surpresa terrível, porque o noivo está querendo cancelar o casamento. Só que ainda vai ter uma surpresa e uma outra coisa vai acontecer. Mas neste começo, ela transmite tanto a emoção dela na aula que as alunas começam a chorar. Aí tem Festa no Jardim, o terceiro conto, que é uma festa burguesa no jardim. Uma família burguesa que está dando uma festa e a menina Laura é encarregada pela sua mãe de tomar conta ali das preparações. É apenas uma menina, então ela está toda excitada com essas preparações, com a festa, tem que pôr uma tenda no jardim, vai ter uma banda que vai tocar, e aí está tudo transcorrendo assim. Só que vem a notícia de que um homem foi morto, talvez assassinado ali perto. Por quê? Porque ali perto desta casa
tinha uma ruinha com casas muito simples. E a menina fica perturbada, mas e agora? A gente não pode dar uma festa, porque eles vão ouvir o barulho da festa, isso não é justo, não é sensível da nossa parte dar esta festa. Então a menina tem vários conflitos internos por causa disso, mas a mãe dela falou, não, nós temos que dar essa festa, nós não podemos parar na festa, eles não vão se importar com isso. Quer dizer, entra aí a questão das classes sociais, que era muito forte na Inglaterra do começo do século XX, essa separação das classes. A autora está cutucando aí a ferida. O quarto conto chama A Vida de Ma Parker, que é uma senhora que está trabalhando na casa de um literato. Logo a gente tem a notícia de que o neto dela morreu no dia anterior. Então ela está ali sofrendo com essa perda do neto, mas não pode demonstrar muito, que ela tem que fazer o trabalho dela ali, e ela começa a se lembrar de toda a vida dela, de todas as dificuldades que ela passou, como a patroa que era muito ruim, o marido que ela teve, vários filhos, mais de 10 filhos que ela teve, 9 filhos eu acho que ela teve, metade morreu muito cedo, depois os outros filhos saíram de casa, alguns viajaram, foram para outro país, para a Austrália, ela perdeu contato, então praticamente a única coisa que ela tinha ali era o neto que morreu. Então ela não está conseguindo controlar o que ela sente com a obrigação de estar ali trabalhando, ter que ter uma postura específica no seu trabalho. E por fim, o último se chama As Filhas do Falecido Coronel. Tem uma coisa de humor inesperado que a gente chega a dar risada. Porque as filhas do coronel, o que acontece? O coronel morreu. A mãe já tinha morrido muito antes. Elas estão numa nova etapa da vida que elas não sabem nada. Elas estão ali numa mistura de sensações incrível. Então, elas implicam com a empregada, nós precisamos demitir essa empregada que nós temos, eu não confio nessa empregada. Aí tem a enfermeira, a enfermeira vai ficar aqui mais uma semana, mas depois ela tem que ir embora, não, porque ela já fez o trabalho dela. A questão é, elas eram definidas por serem filhas do coronel, elas são solteiras, o que na época se chamava solteironas. E elas não sabem quem elas são, a verdade é essa. Elas não sabem como agir. E tem aí uma série de sensações e acabam tendo também cenas meio patéticas, meio ridículas, até mesmo em função disso, porque elas não sabem bem quem elas são e como elas devem agir. Então, é basicamente isso o livro. Mas aí no final tem 3 textos, um texto da tradutora Nara Vidal e mais 2 textos de outras estudiosas. Bom, em relação a esse final, eu vou falar apenas algumas coisas. A vida dela. Ela nasceu em 1888, data da abolição da escravatura no Brasil, para você lembrar, e viveu muito pouco, até 1920 e poucos. Ela morreu com 34 anos. Ela foi uma mulher extremamente livre, se relacionava com homens e mulheres, teve uma amizade, mas uma amizade com muita competição com a Virginia Woolf. E aí tem uma comparação interessante com o D.H. Lawrence, que eu falei no começo do livro O Amante de Lady Chatterley. Então tem uma comparação entre os dois, por quê? Porque os dois eram outsiders, quer dizer, eles eram de fora dos meios londrinos, da elite londrina. Ela era neozelandesa. Aparecem umas coisas que falavam dela terríveis. Diziam até que ela cheirava mal. E ele era um cara que veio de baixo, ele era filho de uma família super pobre, então ele sofreu muito preconceito também. Quer dizer, os dois foram amigos durante uma certa época, eles estavam numa situação muito parecida. E uma outra coisa muito interessante é uma análise aqui desse primeiro conto. Há uma comparação deste conto com o Gênesis da Bíblia. Então aquela mulher loira, misteriosa, Pearl, quer dizer, pérola, seria a serpente. A serpente que é fria e que vem seduzir e levar ao pecado Adão e Eva, que seria a mulher e o seu marido, levando-os à perdição
mas também ao conhecimento. Você tem que ler o conto para você entender, mas eu achei essa análise muito interessante. Você fazer um conto inspirado no Gênesis. Enfim, gostei bastante dessa edição. Faz muito sentido que um livro clássico seja acompanhado de textos explicativos. E se você gostou, dê o seu like e volte daqui uma semana para mais vídeos, mais comentários sobre livros infantis e adultos. Até lá!